Acho que tá fechado o teu microfone. Falar no mudo. Sou campeão de falar no mudo. Aí, né, a gente já Meu deu pra cliente, notar eu só isso aí. desculpo pelo cliente. Os clientes, eu tô em apresentação, cliente Léo, você tá aí? Uns 15 minutos falando ali e o cara, acho que o Léo nem entrou na conf ainda. Cara, eu gostei muito da apresentação do Koga, de falar que gostei de todas as apresentações do Koga. Eu morei 1 ano nos Estados Unidos, na Califórnia, quando eu tinha 19 anos. Já tinha um visto de F1, vou te falar que essa minha experiência mudou minha vida. Hoje, eu falo que eu sou diferente por conta da experiência que eu tive fora. E isso é sensacional. Eu acho que, não, independente da idade, guardar um dinheiro para ter uma experiência fora ajuda muito e ajuda na carreira, tá? Hoje eu tô onde eu tô justamente por conta do inglês que eu aprendi fora. Isso Então, soma bastante, né, cara? soma demais experiência de vida, você conhecer outras pessoas, mas o que Sim. ele falou realmente dá para ver muito claro. Califórnia, Texas, cada estado tem sua cultura, jeito diferente de tratar as pessoas, é bem interessante. Não sei se foi proposital, me deixaram por último, porque todo mundo aqui falou de ataque de ransomware, todo mundo falou de proteção de ransomware. Eu vou falar um pouquinho quando quando tudo deu errado, o Quando que você tudo tem que deu fazer. merda, o que faz? Exatamente. Então a gente vai falar um pouquinho de restore aqui, né? Backup e restore. Eu trabalho com backup já faz um bom tempo. Eu acho que eu vi a lista aqui, eu vi que algumas pessoas já me conhecem já. Eu já trabalhei com VMware, sou especialista de VMware, eu fui um dos primeiros a pegar VMware no Brasil, eu trabalhei na versão 2.5 em parceiro. Tanto que eu trabalhei já com o Godoy, já trabalhei 13 anos na Service. E aí da Service eu fui para Vim eu tô na Zadara, né? Então eu peguei a VMware lá no começo, lá quando era GSX ainda. E aí a gente vê toda essa... Entrega a idade, hein, cara? Não, mas eu comecei novinho. E aqui eu vou falar um pouquinho de proteção de dados em nuvem, tá? Então eu vou misturar um pouquinho, como minha experiência vem de VMware e principalmente de Vim, eu vou trazer um pouquinho de Vim aqui para a gente escolher um software que eu conheço um pouco, para a gente trazer um pouquinho da realidade do que acontece do dia a dia, tá? Minha tela tá boa, geralmente eu uso duas telas, a do Zoom não tá no meio aqui não, né? Não, tá de Tá, boa. então vamos lá. Quem que é Zadara, né? Zadara, ela tá no Brasil já fazem 5 anos, tá? E Zadara é uma empresa que foi fundada em 2011. O foco da Zadara é trabalhar com, a princípio era storage como armazenamento como serviço, tá? Então a contratação dela sempre vai ser da forma de OPEX, então a gente não consegue entregar como CAPEX, e justamente o que a gente está olhando agora é o mercado, essa migração dos clientes para a utilização de OPEX mesmo, né, como serviço. Então você vê a nuvem crescendo, você vê todos os fabricantes entregando como forma de serviço, e a Zadara já faz isso desde 2011. Tá? Então, desde quando ela surgiu, a ideia dela era entregar como serviço a questão de armazenamento. A gente já tem alguns roadmap futuro também de incorporar outros produtos dentro da Zadara, mas hoje o foco dela é storage tanto on-premises quanto na nuvem. Tá? A Zadara hoje já tem cobertura mundial, então ela é um fabricante, tá? É um fabricante que está mundialmente em vários data centers. Se vocês olharem ali no Brasil, ali tem um monte de bolinha, tá? Então a gente já está bem estabilizado no Brasil, principalmente quando a gente fala em data center, tá? Então bastante data center já estão utilizando da Zadara, e hoje a Zadara começa também no Brasil a vir para o público final. Vou passar rápido Zadara aqui, só para vocês terem ideia quem é Zadara, né? Vou contratar a Zadara por quê? Eu vou te falar por quê. Tem um desempenho sensacional, tá? A gente realmente tem um diferencial nos nossos produtos. Os storages, eles são híbridos, então a gente consegue trabalhar com SSD, já tem storage NVMe, agilidade, e uma coisa que é um diferencial gigante na Zadara é o 100% de funcionamento, tá? Então a gente garante hoje 100% de disponibilidade. Por quê? Por causa da arquitetura, ela é montada para isso. Até a gente vai falar um pouquinho aqui da estrutura. Aqui já é controle dos dados, justamente quando você faz investimento de OPEX, né? Você consegue controlar, então você contrata realmente o que você está usando e não faz aquele investimento já pensando em 5 anos. E como funciona. Então, vou falar um pouquinho da estrutura da Zadara, depois eu vou puxar um pouquinho da S3, que é o foco aqui, né, que é exatamente o que a gente chamou para a apresentação.
O pessoal que já viu minhas apresentações vê que eu já saio falando direto do produto, às vezes até esqueço no slide que está passando. É uma característica. A ideia da Zadara é sempre trabalhar com replicações, tá? Então, todo dado que a gente escreve aqui dentro, pelo menos 2 vezes, está escrito em 2 lugares diferentes, e a gente consegue entregar desde a parte do on-premises também na nuvem. Tá, como assim storage na nuvem? Hoje, você consegue entregar um volume de Zadara para dentro de uma máquina EC2. Então, caso você esteja rodando numa AWS, eu consigo contratar um storage completo, cheio de disco, SSD, HDD, entregar tanto como um NAS, como um Object Storage para dentro de uma máquina EC2. Eu consigo fazer essa mesma função dentro de outras nuvens. E dentro de casa, posso pegar um disco hoje e apresentar para um VMware dentro da minha casa? Até daria, o problema é que latência você não vai conseguir, tá? Então, a Zadara, ela tem um appliance que ela coloca dentro do cliente. Então, hoje a gente consegue, se o cliente quiser trazer a experiência da nuvem para dentro de casa, ele consegue, tá? Então, com o Zadara hoje, você acaba tendo uma otimização, né? Você consegue ver tanto a parte on-premises como a parte de nuvem, e o storage que a gente coloca dentro da casa do cliente é o mesmo que ele vê na nuvem. Então, realmente é trazendo a experiência para dentro da casa do cliente. Então, ele não vê diferença, realmente ele vê um storage da cloud dentro da casa dele. E a Zadara, ela trabalha com VPSAs, então é uma virtualização de controladoras, tá? É bem interessante, qualquer coisa a gente deixa isso aí para um próximo VMUG, né? Tem que deixar O convite está feito, cara. tem que deixar assuntos para o próximo VMUG, senão a gente solta tudo no primeiro aqui, ninguém vai se interessar mais nos próximos, exatamente. Esse ponto aqui que eu acho bem interessante, porque essa segregação acontece na nuvem também, tá? Então, a Zadara hoje, quando ela cria uma VPSA dentro desse storage híbrido que ela trabalha, ele realmente aloca drives físicos para esse cliente estar utilizando, tanto no virtual quanto na nuvem. Então, hoje eu consigo quebrar um storage em vários storages pequenininhos, várias VPSAs, e eu consigo segregar essa apresentação para as máquinas. E é legal que a Zadara, ela consegue fazer tanto bloco, quanto S3, quanto NAS, quanto a SCSI, tudo na mesma máquina. Então, é uma máquina exatamente... quando a gente fala de híbrido, realmente isso é uma máquina híbrida, porque eu não tenho um storage que ele simplesmente entrega bloco. Preciso comprar um módulo de NAS, preciso adicionar um hardware aqui dentro. Na verdade, não. Essa aqui é um storage que já é uma máquina que já vem com tudo isso embargado, tá? Mas o preço diferencia por tecnologia? Na verdade, não. O preço é por consumo. Isso que é Compro e escolho o que eu quero. Não, é pay as you go. Você não compra. Você utiliza conforme você paga conforme você vai utilizando. Vai usando. Exatamente. Isso que é um diferencial. Por quê? Porque quando a gente faz aquela linha do CAPEX e OPEX, você consegue realmente gerenciar o seu custo. Então, é pay as you go, exatamente. Você alocou, você está pagando. Você não alocou, não tem custo nenhum. Tá? Pagamento hoje é em cloroquinas ou é em Bidens? Em Trumps. Em Trumps. Na verdade, em dólar, ele é convertido em Petax, tá? Legal. Mas isso foi uma boa pergunta. A Zadara já é nacionalizada, tá? A empresa Zadara, ela tá no Brasil, CNPJ local, todo faturamento com impostos locais, tá? Dados criptografados, trabalhar com dados em criptografia tanto no storage quanto na nuvem, tá? E visibilidade total dos seus dados. Essa aqui na tela aqui exatamente é a controladora, tá? Da Zadara. Novamente, não vou falar, vou falar só o que é um pouquinho de Zadara, mas eu queria descer um pouquinho mais de S3. Essa foto achei bem legal, né? Porque o produto da Zadara é bom, porque exatamente esses aqui você é os caras que constroem a Zadara. Então você sabe exatamente quem é o engenheiro aqui no meio, né? Quem que é o engenheiro no meio da foto? Todos eles. Não tem nenhum galã aqui no meio. Então, é legal que atualizações, hardware, software, tudo sem interrupção, 100% disponibilidade. Falei um pouquinho de Zadara, vamos falar um pouquinho de proteção de dados. Vamos descer de novo para a parte de ransomware, né? Eu sei que é algo chato, né? A gente ficar repetindo. A gente escuta várias vezes, mas faz 2 anos, eu acho que faz mais de 2 anos, faz 3 anos que teve um primeiro ataque maior no mundo. Eu não sei, eu não lembro a data exata, mas eu lembro exatamente onde eu estava. Que teve o ataque aqui no Brasil. E desde lá, a gente está vendo os ataques continuam. E é culpa de quem? Na verdade, é culpa de ninguém.
São 1.000 pessoas tentando proteger, 10.000 pessoas tentando atacar e tentando achar vulnerabilidade. É por isso que é tão importante, da primeira apresentação que eu vi até agora, as apresentações todas que foram faladas, elas tinham uma mensagem que era assim: você não tem um software que resolve seus problemas, você tem que trilhar várias formas de proteger o seu ambiente. É uma trilha. Então, hoje não existe nada que você vai comprar na internet e vai falar assim, opa, estou protegido. Não preciso mais... usuário, pode baixar aí, pode entrar qualquer site aí que a gente não vai ter ataque. Não, na verdade é uma trilha que começa desde o usuário, desde do aprendizagem do usuário até no ponto da gente fechar todas as portas. Eu acho importantíssimo uma mensagem que eu levo comigo toda vez que a gente fala: pessoal, saiu um patch de segurança, pessoal, saiu uma atualização, e aí você chega no cliente, dificilmente você vê que ele está no último nível. Ah, mas esse software aqui tem problema. Não, você não aplicou, a empresa já corrigiu. Então, é um ato que você deixou de fazer, né? Meu carro saiu um recall dele. Ah, o que é? Ele quebra a barra de direção. Ah, deixa aí, se quebrar, aí depois teve um acidente, o carro é ruim. Não, teve um recall, ligaram para mim, eu não levei meu carro. Então, realmente a gente sempre acha um problema, ele é gerado por conta de uma ação. Muitas vezes não tem culpado, realmente não passou desapercebido, mas a gente consegue evitar que isso aconteça, tá? A Zadara, pensando nisso, ela lançou o LRE, tá? O que é o LRE? Long Retention Enterprise. É justamente para a gente conseguir fazer a proteção dos seus backups em uma nuvem S3. Hoje o S3 ele é um armazenamento barato, né, de baixo custo, e você consegue hoje, a gente vai falar um pouquinho aqui, usar ele de várias maneiras. Aí eu vou falar um pouquinho da Zadara com a ANPPD. A Zadara já está homologada para leis brasileiras, tá? Então a gente já está na LGPD já como homologado. A gente se preocupa em estar com as legislações nacionais para que a gente, as empresas que armazenam dados com a Zadara, saiba que ela está armazenando num local seguro, que está com as leis do país, tá? Então tem ISO, tem várias informações que eu posso compartilhar com vocês, documento público, qualquer um pode acessar e ler, tá? Vamos falar um pouquinho de ransomware. Então, como eu acho que é a mesma tela que está sendo repetida várias vezes, né? Então não é algo que aconteceu isolado no mundo. Pessoal, aconteceu um ataque de ransomware isolado no mundo. Não, não é, tá? Outro ponto, alguém está ganhando dinheiro com isso. Se alguém está ganhando dinheiro, está virando um negócio, né? Então, ransomware, você fala assim, por que está tendo tantos ataques? Porque está virando negócio. Isso aqui, alguém está ganhando dinheiro e alguém está pagando para essa pessoa receber o dinheiro. Então, se eu sofrer um ataque e meu dado não é recuperável, eu vou ter que pagar por ele. Ou perder. Ou perder. Mas só que o problema, isso aqui foi um estudo que eu fiz, tá? Que eu procurei. Esse estudo é público. Eu posso passar o link para vocês, está até aqui embaixo, aqui, ó. Esse estudo é o seguinte. Tá bom, tá bem visível ali, a gente consegue ver. 60% das pequenas empresas atingidas nos Estados Unidos vão à falência. O que acontece isso? Ela não tem mais os dados dela. Então, mas qual que é esse o problema, né? O problema é que é o seguinte, eu não tenho balancete, eu não tenho informações da minha empresa, eu tenho que fazer toda a minha parte de análise de produtos que eu tenho interno, toda a gerência da empresa hoje está ligada. Imagina uma loja de roupa, milhares e milhares de roupas lá dentro, você tem o estoque, você tem que fazer o levantamento inteiro de novo. Você não sabe mais o que está no seu estoque, saiu. E isso é a experiência que você passa para o seu cliente final. A gente sabe que é uma fatalidade, só que o seu cliente final ele quer um bom atendimento. Se ele não comprou agora, ele vai comprar na loja do lado. Então, quando eu sofri um ataque de ransomware, não é somente a perda dos dados, é a perda de confiabilidade do seu cliente na sua logomarca. Tá? Então, por isso que eu gosto de trazer uma visão, que é esse slide aqui, é um slide que ele é completamente agnóstico, tá? Só que eu gosto muito de trazer nas minhas apresentações, porque não adianta nada eu falar de proteção de dados, não adianta nada a gente falar aqui de atualização de sistema se você não tem na sua mente como a sua empresa funciona. E isso daqui não é general, não é generalista, não é para todo mundo, porque cada empresa tem um ponto diferente de desastre e função básicas. Isso eleva dinheiro, tá? Vamos lá por quê? O que seria um uso normal?
Se eu pegar qualquer empresa hoje que está vendendo para o cliente, que está trabalhando, ele está em uso normal. Aqui, nessa apresentação, a gente está como? Em uso normal. Nosso Zoom não caiu. O que acontece a partir do momento que eu tenho um desastre? É uma ação que eu tenho que tomar para trazer o meu ambiente de volta. Tá? Isso aqui, ele equivale para backup? Não, ele não equivale para backup, ele equivale para uma situação. Qual que é o desastre? O desastre, ele pode acontecer desde de um erro humano, ele pode acontecer desde um incêndio, desde de um furacão para quem está lá fora. Hoje no Brasil a gente não tem esse problema, ou vazamento de água, qualquer problema. E aqui está um ataque de ransomware. A partir do momento onde eu sofri um ataque de ransomware, a gente tem que ter várias ações, então seria o tempo de reação para trazer meu ambiente de volta. Eu vou fazer restore do backup? Não. Ou, no caso de alguma empresa que chegou nesse ponto, realmente ele está sofrido, eu vou te falar por quê. Qual que é a primeira ação que a gente vai resolver? Se o meu dado é muito importante, eu vou fazer o restore do meu DR. Eu vou subir meu DR. Pessoal, vamos baixar aqui que está com ataque de ransomware, onde pegou fogo, e subo o meu DR. Qual que é o meu RTO ou meu RPO? Né? Essa pergunta aqui foi uma que eu fiz uma apresentação que eu fiz aqui em São Paulo. Você sabe qual que é seu RTO ou seu RPO? Você sabe quanto tempo sua empresa pode ficar fora? Quanto dinheiro ela perde? Porque às vezes o pessoal fala assim, é muito caro. Tá, mas você sabe, se você ficar 1 hora fora, você acabou de pagar todo o investimento que você deveria ter feito antes. Então, qual que é meu RTO ou meu RPO? Para a catraca de uma empresa, às vezes 0. Ele abre, bota um porteiro lá na frente e ele entra. Então, a gente vai fazer isso aqui para quem é importante. Beleza, então meu tempo de reação aqui é 5 minutos. Qual que é meu tempo limite? Tempo limite é aquele que a empresa está fora, tá todo mundo chorando, não sabe quando volta, e as funções básicas, tá? Isso daqui quem vai mandar é o nosso investimento, é o investimento da empresa. Eu posso investir em backup? Posso. Eu posso investir em replicação? Posso. Sempre lembrando do tempo de reação, tá? O que acontece aqui? O que aconteceu nos ataques que foram muito bem sucedidos, né? Na minha opinião, assim, o cara conseguiu realmente pegar e amarrar todo mundo. O desastre foi feito por um ataque de ransomware, ele pegou o DR, ele pegou a replicação e ele pegou o backup. Então, quando você chegou aqui no limite, aqui no o RPO, o RTO, a única coisa que sobrou na mão do cliente, no caso de um cliente específico aqui que a gente sabe que aconteceu no Brasil, foram as fitas. E aí você tem aquele tempo de leitura de fita. Por que vocês não pensaram nisso? Cara, a fita realmente, ele é um ponto de proteção. Tem até aqui uma tela aqui que a gente chama muita atenção, que eu gosto muito de conversar, é o 321. Isso aqui eu não estou falando de produto, estou falando de o que você deve fazer no seu dia a dia para se proteger. Então, assim, o que são os 321? 3 cópias diferentes da sua informação em 2 mídias diferentes. Aqui podendo ser uma tape, tá? Tem até a one tape, uma offsite e uma imutável. Aí eu vou trazer um pouquinho do imutável que está surgindo essa palavra aqui, que eu acho sensacional. E a última daqui, está até em cima aqui, 0 erros. Não adianta nada eu guardar minha informação na internet, eu entrei nas mídias diferentes, de várias maneiras, e ela está corrompida. Então, pessoal, testa, tá? Testa por amostragem, testa completo, que dá para fazer isso hoje, mas o importante é você ter garantia que esse dado vai voltar, senão você tem um peso de papel, tá? E quando eu falo, você está numa empresa que chega 3 pessoas, você é o cara de backup, você está na empresa, você está sentado, chegou 3 pessoas e uma delas o diretor, você sabe que o bicho pegou. Sabe que você é a última pessoa que ele está procurando ali que tem que fazer restore, meu amigo. Então, é hora de pedir um aumento. Né? Não, é hora que você vai ligar para sua esposa e falar, pode colocar minha comida na geladeira que hoje eu não volto. E é exatamente isso que acontece. Então, e esse 0 erro, se você esperar ali, sei lá, 8 horas para fazer restore de uma fita, e essa fita está corrompida, você vai esperar mais 8 para pegar uma outra versão, tá? Então, realmente é algo para se pensar. Novamente, não tem logo, não tem nada aqui, simplesmente pensar na situação, botar no papel que se a sua empresa ou na empresa que você está trabalhando está seguindo essas regras. Se não está, mas é caro. Não, tem um monte de formas aí. Eu participo de bastante de comunidade e a gente vê que o pessoal está dando um jeito, tá? Questão de empresa maior vai ter que fazer um investimento, porque questão de empresa menor tem produto free para isso, tá? O pessoal, não vou usar VMware tem um produto free, SXI, mas eu queria tirar um snapshot. Pô, se você está chegando nesse nível, vamos pagar, né? O pessoal desenvolve para isso. Se a empresa está precisando disso, então vamos colocar no papel.
armazenamento de objeto, né? O que é um Object Storage, né? O que isso aí faz de diferença que a gente não tinha anos atrás? Ele é uma forma, digamos, de armazenamento, onde ele aceita petabytes de dados e bilhões de objetos. Tá? O que isso daqui é sensacional? Ele não tem limite. Eu posso hoje entregar um peta para uma máquina e ela armazenar lá dentro. Isso aqui está na nuvem. Eu posso ter tanto on-premise como na nuvem com o Zadara. Então, é um NTFS infinito ali. É um volume que você consegue guardar, que ele vai administrar vários dados e ele é muito performático para isso. O que a gente consegue trazer em nosso favor isso daí, tá? Essa parte de Object Storage. A gente consegue usar ele com uma longa retenção. Mas antes de falar sobre Object Storage, eu vou trazer bastante, falei de Vim, porque realmente é o software que eu consigo aqui rapidamente mostrar para vocês. É você usar, no caso, algumas empresas já estão usando ele como primary repositório, então o cliente já escreve diretamente dentro do S3. No caso da Vim aqui que eu vou fazer a demonstração, ele vai fazer primeiro um armazenamento local, agnóstica hardware, sendo que essa parte aqui pode ser um Zadara, tá? E ele vai pegar essa camada daqui e vai enviar para a internet. Então você vai mover esses dados aqui para dentro do S3. Ele está saindo da sua casa. Só que antes de falar do S3, eu queria falar um pouquinho de consumo, como isso acontece, né? Como acontece esse ciclo da informação. Ô, Léo, Eu vi pulou uma então, pergunta aqui, né? prefere que interrompa você agora ou prefere responder tudo no final? Não, vamos, é um bate-papo aqui. Espero que o pessoal fique aqui até o final. Eu falo que sempre deixa o melhor pro final, não é Zadara, é os brindes. Então fique até o final. O Luiz perguntou ali se o Esse S3 seria uma isso. cloud Zadara ou seria uma AWS? Na verdade, o S3 ele é um protocolo. Ele é algo que várias empresas fornecem. Tá? Então você pode adquirir da AWS, como você pode adquirir isso da Zadara, que a Zadara tem essa nuvem de armazenamento, que é aquele LRE. Eu vou passar os contatos depois, eu passo o link para todos vocês, tá? O que muda de uma S3 para outra é a forma de cobrança, tá? E é exatamente nesse ponto aqui que eu vou conversar um pouquinho, a gente vai pensar um pouco, por quê? Porque como eu trabalhei com backup por muito tempo, eu vi algumas coisas acontecendo por conta de não conhecimento da estrutura da nuvem, tá? Todos esses dados estão públicos, então se você pegar, o Léo falou de put, me cobraram put, me cobraram get, isso está público, isso quando você assina o contrato, na forma de consumo, está muito claro, tá? E eu vou explicar um pouquinho depois qual que é a diferença de Zadara e qual a diferença de um S3 de outros S3 comercializados no mercado. Toda vez que você envia um dado para a nuvem, né, para um armazenamento, ele é guardado dentro de um S3, ele é um repositório, tá? Toda vez que eu guardo um dado na nuvem, eu gero um comando chamado put. Então, eu guardei esse dado, eu gerei um put. Esse dado não foi mais trabalhado, esse dado ficou lá em armazenamento, eu só pago o armazenamento. Toda vez que eu for pegar esse dado de volta, eu gero um comando chamado get, tá? E aí esse get, eu gero o comando e depois eu faço o download. Então, ele é um ciclo. São 4 recursos. Put, get, tá? Put quando eu escrevo, get quando eu pego, armazenamento e o download. Então, e esses caras aqui em algumas nuvens, tá? E aí a gente vai trabalhar exatamente esse ponto de você escolher. Acabei de falar de S3, você acabou de escrever no papel. Léo, o que é S3? Escreveu lá, foi procurar no Google, vai aparecer vários para você, tá? Várias empresas comercializando e várias formas de contratar. Aí tem o hot, tem o hot, tem o cold, tem o imutável, tem milhares de maneiras. Mas o principal é essas 4 formas de cobrança: armazenamento, put, get, download. Por que eu acho tão importante a gente conversar sobre isso? Porque geralmente o pessoal vê o valor do armazenamento e não vê do get ou não vê do download. Então, eu paguei, sei lá, $1 para armazenar. Aí para restaurar, me custou $5. Tá? Então, você tem que saber exatamente o custo. Ninguém quer fazer o restore, mas quando você precisar fazer o restore, você saber quanto isso te custou. Então, esse ciclo é exatamente esse: armazenamento, pagamento mensal. Então, você vai pagar pelo armazenamento, depois você paga o put e o get. Ou ao contrário, o get e o download. Aqui tem uma informação aqui, está no documento da Vim, exatamente quanto que de put e get consumiria. Vocês verem aqui, para 1 GB é dos 2.049 puts. Para 500 MB é 1 milhão de get. Então, você vê que é um negócio bem meio complicado de se calcular, mas existe uma calculadora para isso.
Primeiro ponto que eu queria trazer, aí falando um pouquinho de Zadara, depois eu vou abrir aqui uma tela de demonstração, até vou perguntar para o Joaquim até que horas que eu posso falar, né? Senão eu estouro o meu tempo ou eu falo rápido demais. É a hora que a gente começar a cair os participantes, você para, cara. Tá bom. É que eu ainda não, eu tô só na água aqui, senão a gente segurava até as conversas de bate-papo. A ideia é a gente ir até umas 9h30 ali. Tá bom. Que é o diferencial da Zadara, né? Eu hoje trabalho na Zadara, o diferencial da Zadara, ela tá no Brasil, como a gente falou um pouquinho antes, ela o S3 está rodando nacional, isso é importante principalmente para o órgão do governo, tá? Tem alguns dados que não podem sair do país, tem empresas que trabalham com isso, por isso que da lei da LGPD, GDPR, justamente para controlar os dados. A Zadara não faz cobrança de put, get, download. Então, você simplesmente paga pelo armazenamento. Guardei na nuvem, vai te custar X, ponto. Quero restaurar esses dados 10 vezes por dia. Ok, faça. Quero escrever esses dados 10 vezes no dia. Ok, faça. Quero fazer download? Ok, pode gerar get, download. Isso não tem custo. Já está no nosso custo que você paga por armazenamento. Então, você não tem custo nenhum de download, get e de put. Tá? Então, isso na Zadara, eu vejo uma diferença muito grande. A gente também não tem diferenças de storage. Então, eu não tenho hot, eu não tenho cold, eu não tenho armazenamento de longa retenção em fita, eu tenho simplesmente um S3 da melhor forma, que seria sempre o acessível com a performático. Então, sem custos adicionais, sem custo com diferença em cima disso. Então, quando a gente contrata Zadara, hoje o controle que eu tenho é quanto que eu vou pagar no final do mês, é meu armazenamento, ponto e acabou. Acabei de sofrer um ataque de ransomware, faz download e faz o restore, tá? E é um pouquinho que eu vou mostrar aqui com o Vim que eu tenho aqui no meu laboratório. Aqui, a gente tem aqui qual a diferença de um para outro, né? Tape versus S3, isso daqui, outro dia até o cliente falou para mim, pô, Léo, não tem como comparar. Eu falei, tá, mas os dois é a mesma coisa, os dois é long retention, né? Por que não dá para comparar? Porque isso aqui é acesso imediato. Então, quando a gente move um dado para a nuvem, usa ele como DR, qual é a diferença do move, do copy? O move é tudo que for mais velho que X dia, eu não quero ter local, só quero ter na nuvem. Então, imagina que eu tenho que fazer uma retenção de 5 anos. Eu vou ter um repositório local só de 5 dias. Então, tudo que for mais velho que 5 dias, eu sei que vai estar no S3. O copy é tudo que bater no meu repositório, eu quero estar na nuvem. Então, eu tenho um DR. Posso misturar os dois? Posso. Então, no S3, eu posso automaticamente escrever idêntico na nuvem e depois mover o que está mais velho na nuvem. Tá? Então, isso aqui a gente consegue começar a trabalhar aquele 32100 de forma bem granular. E se eu sofrer um ataque de ransomware? Eu posso habilitar aqui nesse meu tier uma feature chamada imutabilidade. O imutabilidade é a mesma feature que a gente usava, o mesmo conceito do worm, que é da fita que é read once, write once, read many. Escreva várias vezes e leia uma vez só, não é apagável. Se eu habilito imutabilidade aqui no meu S3 Zadara, ninguém apaga. Tá? Esse dado vai ficar armazenado lá durante um período. Teve um cliente meu que colocou 60 dias. Aí, por alguma coisa lá dentro dele, lá deu os 30 dias, ele falou, eu preciso apagar. Eu falei, não, agora a gente vai ter que esperar os 60 dias. Infelizmente, quando você seta uma longa retenção com imutabilidade, ninguém mais encosta, tá? Essa é uma confiança do dado. Oi. Mas nessa questão de imutável, e a gente confrontar com a LGPD hoje, que às vezes um cliente não quer mais que tenha os dados dele na minha base de dados. Como que seria essa manipulação? Por exemplo, eu preciso apagar esse dado da minha base de dados. Ou isso é feito só no momento do restore? Não, isso aqui, então, vamos lá. Eu gostei dessa pergunta, na verdade foi a primeira pessoa que me pergunta isso. Foi ótimo. Primeiro ponto o que eu faço, Leonardo, quando eu faço um planejamento de imutabilidade? Eu não estico isso por muito tempo, tá? O que é o esticar isso por muito tempo? Geralmente eu trabalho no período de 7, 15, 30 dias de imutabilidade. Depois disso, meu arquivo passa a ser livre para ser modificado. Qual que é a vantagem da imutabilidade? Que o pessoal, muita gente está falando assim, até o Joaquim mesmo, eu vi ele num outro grupo falando, pô, legal, agora tem imutabilidade. Use isso com
com moderação e use isso como experiência. O que eu vejo que vai acontecer? Alguns softwares estão lançando imutabilidade no repositório primário. Ótimo, você vai estourar seu storage em 3 meses, porque o dado não é mais apagável, não tem mais aquela rotatividade. Qual que é a vantagem da imutabilidade? É justamente você não sofrer um ataque, aquele arquivo não ser encriptografado. Então, eu acabei de sofrer um ataque de ransomware, ele pegou todo o meu ambiente, o dado que estava no S3, ele está imutável, ele está intocável. Eu vou fazer um intocável para 5 anos, opa, peraí, para que eu vou ter um intocável para 5 anos? 15 dias já vai me proteger desse primeiro ataque. Tá? E isso, para ele chegar nesse ponto do S3, ainda dificultaria muito, tá? Não é muito simples, não, como está no seu local, porque isso não está rodando no local, ele roda de uma forma de API, é completamente diferente. Eu vi uma pergunta aqui, se perder o repositório local, ainda consigo recuperar do S3? Essa é a parte mais legal. Eu fiz esse teste, tá? Quando eu vi aquele ataque que teve aqui no Brasil, eu não gosto muito de falar nomes, mesmo que seja público, eu não gosto de citar nomes. Eu falei, eu quero fazer isso no meu laboratório. Eu apaguei tudo. Fui lá e apaguei o laboratório inteiro, deletei, crechei ele, baixei um novo, instalei do zero, apresentei o S3, automaticamente eu estava vendo todos os meus backups. Tá? Com o Instant VM Recover, fazer o retorno da máquina direto do S3. Então, eu posso fazer a recuperação e eu posso fazer direto da nuvem. Cara, é sensacional isso aí e é extremamente rápido. Aí, aquela linha de tempo que a gente tem na internet, sabe aquela linha que eu mostrei? Tempo de recuperação dentro do desastre é extremamente encurtado. Aí que a gente começa a fazer o RTO, o RPO fazer sentido. Tá? Não faz sentido com a fita? Sim, faz sentido. Qual que é o meu RTO e o meu RPO? Meu RTO, tempo de recuperação, vai ser 3 dias, 4 dias, 1 mês. Outro dia eu fiz um cálculo para um cliente, ele tinha um NAS mandando para tape, e era um NAS gigantesco. E a gente fez um estudo no papel, quantos drives eles tinham, quanto tempo ele levaria para ler todos esses drives. Para ele voltar com o ambiente dele, levaria 2 meses. Aí eu falei para ele, cara, não compra backup, compra outro, bota do lado e replica. Então, por isso que eu falo, tem que pensar na solução, não é simplesmente a gente sair vendendo. Pessoal, imutabilidade para todo mundo. Não, peraí, opa, respira, vamos voltar aqui para dentro de casa, vamos ver o que faz sentido. Por isso que eu sempre trabalho com tempo curto. As próprias ferramentas me permitem isso, tá? Quem tem que ter inteligência é o S3. Hoje a Zadara já fornece, a imutabilidade já é homologada pelos fabricantes, tá? Vou trazer um pouquinho aqui, eu acho que eu bati no teclado, tá? Isso aqui eu vou estar falando um pouquinho como a gente montar com o Vim. De vez eu trazer esse montar, eu não gosto muito de PPT, tá? Eu sou técnico, eu gosto de ver o negócio acontecendo. Então, Léo, o que é imutabilidade? Vamos ver se consigo fazer um full screen aqui, senão eu judio de vocês aqui é o máximo que a gente conseguiu. Vamos lá. Como eu apresento o S3 Adara? O S3 Adara, no caso da Vim, outras ferramentas atendem o S3, tá? Eu trouxe aqui justamente a Vim por conhecer a Vim por muitos anos. Ele aparece exatamente dessa maneira, tá? Ele aparece aqui, ó. Se você olhar, ele não tem capacity. Ele não tem, ele só tem o espaço que eu estou utilizando. Eu vou apresentar ele aqui para dentro do Vim Server como um repositório. E o Vim Server, no caso do Vim Server, da forma que ele trabalha com uma forma chamada de Scale-out repositório. Scale-out repositório, eu posso ter vários repositórios aqui, e ele mesmo se gerencia lá dentro, enviando para os blocos para dentro dos volumes, tá? Então, eu posso ter volumes de vários tipos, de formas, e ele mesmo redistribui. E o que acontece com esse S3 aqui no meio, tá? Então, lembra da imutabilidade que eu falei para vocês? Vamos vir aqui, vamos ver um pouquinho da imutabilidade dele. Eu tenho aqui minha conta, eu tenho aqui a conta aqui, as credenciais, vou passar rapidinho para ninguém tirar o print screen. Estou brincando que a senha está em outro lugar, a gente pode alterar isso. O que a gente vai ter aqui? Vai ter meu bucket, tá? Aqui, algumas pessoas já vai chamar a atenção da Zadara Vim 11. Essa versão aqui só tá pro ano que vem, aqui já tá aqui meu laboratório de teste. E aqui eu tenho a imutabilidade, make recent backups imutável, tá? O que eu vou fazer aqui? Setar 15 dias. Então, tudo que for de 15 dias, ele sabe que ele é imutável, não pode ser apagado. Tudo que for mais velho que isso, ele já me libera para mim poder manipular esse arquivo. Então, isso aqui já me protegeria mais ainda contra ataque de ransomware.
Tá? Como que funciona o Move e o Copy? O Move e o Copy, ele funciona dessa maneira aqui, ó. Eu vou falar para ele qual que é meu tier de performance, né? Aquele repositório local para a gente fazer o cache. E eu vou falar para ele o que ele tem que fazer de ações. Então, a ação é, tudo que bater aqui dentro, copia para o meu S3 Zadara. Tudo que for mais velho que 3 dias, esteja na nuvem Zadara. Então, hoje, se eu deletar essa máquina inteira, o que vai acontecer? Eu vou apresentar esse objeto, simplesmente eu vou vir aqui adicionar um novo objeto, tá? Então, Object Storage, S3 compatibilidade, e vou apresentar um novo objeto. O Vim já vai dentro do meu Object Storage, ele já vai criar um metadado novo, isso no meu caso levou questão de 10 minutos, tá? Mas ele não vai levar mais que 15 minutos para criar. O que é a indexação? Ele vai ler todos os headers dos arquivos que estão no S3. Lembra que o S3 ele nasceu para ser performático para milhões de arquivos, então ele faz isso de forma rápida. E automaticamente ele já vai estar aqui para mim aqui como Object Storage, já com as máquinas aqui dentro, tá? Vamos lá. Tenho 3 máquinas, tenho 3 pontos, 3 restore points. Eu tenho aqui na minha, como eu coloquei para ele fazer o move, né, automaticamente copiar para a nuvem, ele tem aqui 3 restore points, ele está idêntico. Então, se eu deletar esse disco aqui, automaticamente eu posso pegar daqui. O que vai acontecer daqui para frente? Daqui para frente como eu subi essa máquina há pouco tempo, eu não tenho a longa retenção. Aqui para frente, tudo que ele gerar de novo, ele vai começar a popular no Object Storage. E aqui eu tenho o meu long retention. Então aqui eu começo a ter 6 pontos, 8 pontos, aí aqui eu posso guardar até 5 anos. Quem gerencia isso? Eu vou simplesmente no S3 entregar o repositório. Quem vai gerenciar isso é a regra do seu job. Então aqui ó, eu posso configurar nele um GFS e falar para ele, grava um full no mês, grava um full por semana, um full no mês e armazena por 5 anos. Subiu para o S3, ele vai estar disponível. Qual a diferença da fita para o S3? Está disponível. Simplesmente assim, não tem que montar a fita. Cliquei com o botão direito, quero fazer um restore de um arquivo de 5 anos atrás. Eu vou clicar aqui, dar um next, automaticamente ele vai montar um granular para mim. Sofri um ataque de ransomware, preciso botar agora todo o meu VMware no ar. O que eu vou fazer? Botão direito, Instant VM Recover. O que é o Instant VM Recover? É voltar a máquina direto da onde ela está armazenada no backup. Então eu posso simplesmente falar, quero voltar em outra localidade, se eu quiser, não vou voltar em cima, você não vai sobrescrever a minha, mas eu tenho backup, tá? Mas eu não estou a fim de fazer restore dela inteira. E aí, qual que é a parte interessante? É que o ransomware, ele é um time bomb, tá? Ninguém pega um ransomware hoje e já sofre hoje. Dificilmente vai acontecer isso. O cara invade o seu ambiente e ele começa a monitorar e tenta se espalhar o máximo que ele pode lá dentro. Então, ele não é um cara que entrou aqui hoje e está encriptografando. Não, ele é um time bomb, ele vai estourar uma hora. Então, muitas vezes eu posso estar com um backup e com o ransomware lá dentro. A única coisa que ele não fez ainda foi estourar, foi sair encriptografando. Tá, mas por que o antivírus não pegou? Tá, porque o ransomware é um vírus. Ele vai se modificando todos os dias. Então, o antivírus não pegou porque ele não existia ontem. Pode dizer, quando você aplicar uma vacina mais atual, ele vai pegar porque ele é atualizado todos os dias. Por isso você tem que atualizar seu antivírus. O que vai acontecer? Se ele é um time bomb e eu fizer o restore da máquina de antes de ontem ou de ontem, ele está com o vírus lá dentro. E aí, o que acontece? Entra no ciclo infinito. Faz restore, encriptografa. Faz o restore, encriptografa. Nesse caso, o que a Vim fez? Novamente, isso aqui eu estou falando de Vim, mas aqui tem outros softwares também que fazem, mas o que a Vim fez? Eu faço o rescan dentro do meu Object Storage. Eu retiro o meu vírus antes de fazer o restore. Então, mesmo que a máquina foi armazenada encriptografada, no momento onde eu vou fazer o meu Instant VM Recover, que é subir exatamente ela direto do meu repositório, eu já posso fazer integração com o antivírus, com a vacina atualizada, ele remover o vírus lá de dentro. Tá? Então, o que é importante nesse ponto, nesse roadmap que a gente criou até agora? A gente fez uma série de palestras aqui hoje, que chega desde o momento que a gente começa a perceber que a atualização é importante, a gente começa a fazer várias palestras que a gente começa a perceber que procedimentos é importante, tá? Então, o procedimento foi colocado ali para ser um procedimento, porque alguém já cometeu um erro
Ou vamos deletar um disco aqui. Aí o cara não lê qual que é o disco, deleta qualquer um. Procedimento para você ler o disco antes de for deletado. Faça backup antes de deletar o disco. Tem vários procedimentos para, caso venha a ocorrer um problema, você consegue voltar. O momento que você chega nesse ponto aqui, que você está rodando antivírus dentro de uma máquina, de um Object Storage, onde você perdeu todo o seu central, essas features que tem você conhecer as features da sua proteção de dados é importante. Por quê? Isso aqui já me economizou assim, ó, mas absurdamente de tempo. Tá, mas por que me economizou? Primeiro que eu não tenho fita, estou subindo direto instante VM Recover, a máquina volta direto do backup. Segundo ponto, o que o pessoal estava fazendo antes dessa função? Subia numa bolha, esperava que a máquina não atacasse, né? Esperasse que a máquina não começasse a se criptografar de novo, rodava o antivírus para depois voltar para uma área segura. Então aqui ele já faz isso para você de forma automática. 3 cliques, está fazendo um restore, tá? Então, o que o S3 trouxe de experiência, principalmente na minha opinião, eu, Leonardo, trabalhando muito tempo com proteção de dados. Matou a fita? Não, quanto mais replicação do seu dado, melhor. Vou investir em fita, vou investir em S3? Fique à vontade, quanto mais proteção, melhor. O que aconteceu com o S3? Imediato, tá? Isso aqui está off-site, seu site pode pegar fogo, pode cheio de água, a gente não quer isso, não quer que aconteça. Novamente, a gente se previne, mas ninguém pode prever o futuro, tá? Então, quando você viaja, você calibra o pneu do carro, você alinha, você faz um monte de coisa, mas ninguém pode prever o futuro, tá? Quando você está colocando um dado aqui, você está correndo um risco. O que você está fazendo é diminuindo esse risco. Você está tendo uma opção no seu ambiente de forma rápida, com um custo muito menor para poder fazer esse restore, tá? Então, quando eu trago de experiência de S3, é justamente aquela linha do tempo, você ter ela extremamente encurtada. Então, a gente cada vez mais trazer, e aí fala assim, putz, eu preciso de um arquivo que alguém deletou do mês passado, ó, 2 dias SLA. Por que 2 dias? Porque um dia para a fita montar, meio período para a gente garantir, a gente acabou de atrasar todos os backups da semana passada por causa de um arquivo que alguém pediu. Eu já vi isso. Aqui no S3 está imediato, está disponível, tá? E aí você também reduz custos, que a gente chama muito van vai, van vem. Van vai com a fita, van volta com a fita. E essa aqui é uma sugestão que eu tenho aqui de ciclo de vida, justamente seria o quê? O desempenho tier, aquela escrita no primeiro repositório local, para você não precisar fazer download, para você fazer um store muito rápido, e o Object Storage como capacity, usar ele como DR, usar ele como longa retenção, tá? Falei bastante, eu vi que tem algumas perguntas aqui, pulou aqui no meio aqui. Vamos ler umas perguntas aqui, vou deixar meu contato para quem tiver mais perguntas, meu telefone, tá? Vou responder para vocês, encaminho para a precificação, aí fiquem à vontade. Vamos ver aqui as perguntas que tem aqui. Explica um pouco melhor qual é a boa prática para deixar o backup lá no S3, igual o backup on-premise. É um job de backup nova, gostei da pergunta do Matheus, tá? Vamos lá, eu gosto de mostrar na prática. Que acontece isso? Backup você não precisa ser babá dele, tá? Que é babá dele? Tem um técnico olhando para ele aqui toda hora. Então, quando você faz essa janela de S3, no meu caso, como ele está batendo e já enviando, ele fez o backup e já jogou. Então, eu consigo ver aqui exatamente a funcionalidade dele fazendo isso. Então, se você olhar aqui, ó, ele automaticamente bateu aqui, já foi pro offload. Bateu aqui, já foi pro offload. Posso estipular janela para isso? Posso, tá? Mas no meu caso aqui, eu não estou usando ele, eu estou usando ele tanto como capacity, como uma proteção, como uma proteção de dado extra, tá? Quanto tempo será os hackers vão levar para quebrar essa imutabilidade? Mesmo o ORM da fita, é escrito a ferro e fogo, tá? Quando a gente coloca imutabilidade ali, por enquanto que eu conheço, é ferro e fogo, não se mexe, tá? A imutabilidade principalmente se você olhar todos os fabricantes que estão entregando isso, é uma função que é a mesma coisa a gente falar em criptografia. Desde quando eu li o livro de Don Brown, que ele tinha um computador mega quântico que quebrava a senha em minutos, né? Até hoje eu não vi isso funcionando. Eu sei que uma hora vai chegar, tá? Mas a imutabilidade hoje é 100% segura.
O Jean aqui está pedindo um pouquinho do custo. O custo da Zadara é simplesmente de armazenamento, mas eu sou técnico, eu não trouxe os meus a parte de finanças. Me manda um e-mail, tá aqui na tela aqui, a gente conversa, te encaminho para quem consegue te responder essa pergunta, tá? Então, já anota aí o e-mail aí, pode me fazer perguntas que eu consigo te passar esses custos para você. E eu acho mais interessante não é só passar os custos, eu consigo te ajudar a construir um cenário que vá te atender, tá? O pessoal sabe que eu gosto muito de trabalhar assim, não só falar do produto, sim o produto fazer sentido, né? Vou vender S3 para um cliente que não tem internet, ferrou. Então, vamos conversar. Existe, ele botou ali Léo, quero mandar pro meu data center, ele não tem conexão nenhuma pro exterior, ok. Então, a gente tem que colocar o S3 no seu primário, não no seu secundário. A estrutura da Dara... Oi? Não, aproveitando que você falou de custos ali, você não tem valores aí, mas se for fazer uma comparação com os principais players aí, pegar o Azure, a AWS... Em torno de 60% mais barato, que eu vejo louco. o estudo. É em torno de 60% menor, tá? A estrutura da Zadara é muito legal. Vamos usar... Opa, peraí. Vamos usar há 5 meses atrás, estrutura local, Zadara, tá? Esse aqui, falando um pouquinho, esse aqui já é um cliente, já utilizou, né? Todo mundo consegue ver essa pergunta aqui, Joaquim, ou só eu? Não sei, cara. Tá, o Delmar aqui, ele já é um usuário, eu gostei aqui, na verdade ele não fez uma pergunta, ele só falou que o S3 da Dara já salvou ele algumas vezes, então na verdade o elogio, tira um print screen aí que eu preciso mandar pro meu chefe. Então tira um print aí que a gente precisa guardar essas informações. Obrigado, viu? Realmente, assim, o que eu falo? Não é só o produto, eu vou até salvar aqui, qualquer coisa você briga comigo que eu salvei, não é o produto realmente, o produto ligado com pessoas, ligado de usar da forma correta, tá? Então, usar sempre ao seu favor, saber das possibilidades e saber do que você pode, da forma que você pode utilizar. O que eu vejo hoje o pessoal trata backup hoje como algo completamente secundário. Até eu escuto os clientes, eu nunca vou fazer restore, eu não quero fazer restore, eu também não quero, eu quero trabalhar com backup aqui, eu quero dormir tranquilo, mas se o meu telefone toca, eu já sei que não é porque um job falhou, ele dá um retry de novo, falei, não é babá. Se o meu telefone toca, Léo, tá urgente, cara, alguma coisa muito ruim aconteceu, e a gente tem que estar preparado para isso, tá? O pessoal fala que é seguro de carro, não é seguro de carro, tá? Seguro de carro, a gente trabalha, a gente adquire outro. Informação não se adquire. Informação gerada, apagada, ela é algo que você perdeu na sua vida. Hoje, qual que é a minha informação importante hoje que eu tenho? Eu tenho a foto dos meus filhos, tudo gravado em dois histórias diferentes, na verdade, 2 HD diferentes, e eu ainda uso CD. Por quê? Porque aquela foto que eu tirei não tem volta. Joaquim, eu sei que você tem seu menino aí, você tem aquelas fotos lá, não tem volta, você não consegue tirar de novo. O tempo passou, não tem retorno. A mesma coisa acontece com os arquivos de uma empresa. Eu preciso gerar preciso de um DARF de 5 anos atrás. Ok, manda gerar outro. Cara, você vai pagar imposto. Então, por isso que backup não é seguro de carro. Novamente, se carro, às vezes você tem um acidente, bateu ele, você trabalha e reforma. O backup, arquivos gerados, apagados, não tem mais volta, tá? Não tem como, até você pode reescrever, mas dependendo do arquivo você não vai ter mais volta e não vai ser o mesmo, o seed não é o mesmo, tá? Então é o recado que eu deixo aí. Terminando melancolicamente a apresentação. Ô Léo, e a gente falou de armazenamento da Zadara, tudo, e vai ficar por isso mesmo ou tem novidades aí? O Joaquim fica lendo os posts na internet, depois fica querendo que eu adiante assunto aqui pra dentro aqui. Nossa, a Dara já anunciou já que a gente vai ter processamento como serviço também, mas aqui já, novamente, já tem brecha para outros debug aqui. Show de bola. Então, beleza, pessoal. Não sei se mais alguém quer fazer uma pergunta aí, aproveitar o tempo do Léo. Olha lá, apareceu mais uma. A Zadara, além do Object Storage, já nos salvou também algumas vezes com Block Storage. Manda um abraço ao Douglas. Então, Léo,
Se tem uma putz, o tarefa de mandar um Douglas, abraço ao não, Douglas. Douglas é um cara sensacional. O Douglas é nosso engenheiro aqui. Novamente, Joaquim, tira um print screen aqui para mim aqui. O Douglas é o nosso arquiteto. A Zadara, quando a gente fala 100% de disponibilidade, realmente é o dado em vários pontos diferentes, de snapshots. A gente pode fazer um só falando de objeto, de bloco, de NAS, de Zadara como repositório. Até quem vai falar não sou eu, é o Douglas, que minha especialidade é S3 e backup, e vocês vão ver que realmente é um conceito diferente, tá? Pessoal, tá aqui meu contato aqui, quem quiser pode me chamar, faço parte bastante de comunidade, pode me chamar também, e assim que passar esse Covid aqui, eu quero fazer um presencial, tá? Com Eu gosto certeza. muito do presencial, isso acho que faz uma falta gigantesca, a gente se vê, tomar aquele café, conversar, eu acho que é uma falta que faz imensa. A internet junta as pessoas, mas ao mesmo tempo afasta, né? Ela afasta as pessoas. Porque nada diferente daquele cara na hora do café, do coffee break ali do VMUG é sensacional, né? A gente sentar ali, Maravilhoso, cara. conversar, chama um, chama outro, eu acho que é isso aqui que faz a A comunidade. parte do coffee break é melhor, sem dúvida. Eu não ganhei esse pezinho aqui comendo salada, né? Então, realmente eu gosto do coffee break. Vamos embora. Tamo junto, tô nessa também. Léo, cara, muito obrigado aí pela apresentação, pelo seu tempo, disponibilidade. Sempre que quiser, o VMUG tá portas abertas para novos conhecimentos. Eu que agradeço demais todos os presentes do VMUG. Sou V-Expert, eu sei o quanto vocês batalham para que isso aconteça, todos os eventos. A gente não vai falar todos os meses, mas praticamente vocês fazem, Sim. principalmente do Paraná, uma vez por quarta, com certeza tem. Estamos aí na batalha. Parabéns. Valeu mesmo, cara. Valeu. Obrigadão. Obrigado.